Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 22, falando agora sobre conjuntos compactos. Com esta videoaula nós encerramos aí uma sequência de 4 aulas estudando algumas coisas sobre a topologia da reta. É claro que assim foram apenas alguns tópicos e alguns resultados, algumas coisas que eu comentei a respeito da topologia da reta, principalmente relacionando conjuntos abertos, fechados, o fecho, pontos de acumulação e agora fechando com conjuntos compactos. Mas ainda ficariam faltando alguns assuntos, se eu quisesse até falar um pouco mais sobre topologia da reta, estudar um pouco mais, faltaria falar, por exemplo, pelo menos sobre conjuntos conexos, coisa que eu não vou fazer aqui. Tá? Mas então nós encerramos essa parte sobre topologia da reta com um assunto extremamente importante, conjuntos compactos. Em conjuntos compactos nós temos belas propriedades. Conjuntos compactos nos trazem propriedades muito bacanas relacionadas a, por exemplo, o estudo de sequências, como a gente vai perceber nesta aula. Então vamos definir o que é um conjunto compacto. A definição é simples. É simples agora, depois de nós termos avançado algumas videoaulas. Um subconjunto A dos reais, a gente fala que ele é compacto se ele é fechado e limitado. Ponto final. O que é um conjunto fechado mesmo? Conjunto fechado é aquele que seu complementar é aberto. Ou, conforme vimos no estudo da teoria, é aquele que é igual ao seu fecho. Aí, o que é um conjunto limitado mesmo? O conjunto ele é limitado se ele é limitado superiormente e inferiormente. Ou seja, se ele possui cota superior e possui cota inferior. Por exemplo, o conjunto vazio ele é compacto. Por que ele é compacto? Afinal de contas, ele é fechado. Ele é fechado porque o seu complementar é o R que é aberto. E ao mesmo tempo ele é limitado. Limitado por vacuidade, basicamente. Não tem ninguém lá dentro. É claro que ele é limitado. É claro que todo elemento ali é menor ou igual a 1 em módulo, né? Se eu pegar conjuntos finitos são exemplos bacanas de conjuntos compactos. Conjuntos finitos, pessoal, claro que eles são limitados. Se você pegar o maior dos elementos, o menor dos elementos, você já está limitando eles. E mais ainda, eles são fechados. Qualquer conjunto finito é fechado. Intervalos fechados. Tá aí um belo de um exemplo quando a gente falar da análise real. Intervalos fechados são compactos. Esse é talvez o melhor exemplo aqui. Intervalos fechados são compactos. Por quê? Intervalos fechados são conjuntos fechados. Nós vimos isso algumas videoaulas atrás. E além de tudo é limitado, porque todo elemento ali dentro é menor ou igual a B e maior ou igual a A. Então intervalos fechados são compactos. Ao contrário de outros tipos de intervalo. Nenhum outro tipo de intervalo é compacto. Só o intervalo fechado. Pega, por exemplo, o intervalo aberto de A até B. Esse intervalo não é compacto. Por quê? Ele é limitado, mas não é fechado. Não é fechado porque o fecho dele incluiria o A e o B. Mas é limitado, não tem problema, tem que ser os dois. Né? Pega o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros não é compacto. Apesar dele ser fechado, e aqui é um bom exercício, provar que o conjunto dos inteiros é fechado, mas ele não é limitado. Não tem limitação nem superior nem inferior no conjunto dos inteiros. Certo? Bom, vantagens de trabalhar com conjunto compacto. Primeira, olha que bacana, olha que fundamental essa propriedade. Todo conjunto compacto possui elemento máximo e mínimo. Alguém vai virar para mim e falar, claro, né, professor, conjunto compacto é limitado. Mas se você lembrar bem, conjuntos limitados são aqueles que possuem cota superior e inferior. Cota superior e inferior não precisa ser a melhor delas. Essas nós chamaríamos de supremo e ínfimo, lembra? Então tá bom. Existe supremo e ínfimo? Sim, existe supremo e ínfimo porque qualquer subconjunto limitado superiormente da reta possui supremo. Qualquer subconjunto limitado inferiormente da reta possui ínfimo. Ótimo, tem supremo e ínfimo, beleza. Só que lembra que garantir a existência de supremo e ínfimo não é a mesma coisa que garantir elemento máximo e elemento mínimo? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre elemento máximo e supremo? Supremo é a menor das cotas superiores. É um elemento que é maior ou igual a todo mundo do conjunto, só que não necessariamente está ali dentro.
Agora, elemento máximo tem que estar lá dentro. A diferença do elemento máximo para o supremo é o elemento máximo pertence ao conjunto. Elemento mínimo pertence ao conjunto. Entenderam? Então, olha que bacana isso. Todo conjunto compacto possui máximo e mínimo. Não só supremo e ínfimo, possui máximo e mínimo. O máximo e mínimo estão dentro do conjunto. Vamos mostrar isso? Olha que bacana essa demonstração também. Tudo é bacana aqui, né? Seja A um conjunto compacto qualquer. Vamos mostrar que ele possui máximo e mínimo. Por definição de compacidade, se o A é compacto, então ele é fechado e limitado. O fato dele ser limitado nos garante que ele é limitado superiormente e inferiormente. E qualquer subconjunto limitado superiormente e inferiormente na reta, como os números reais são completos por definição, possuem supremo e ínfimo. Seja S minúsculo ínfimo, seja S maiúsculo supremo do A. Isso significa que qualquer elemento do A é menor ou igual ao supremo e é maior ou igual ao ínfimo. Isso é por definição mesmo, né? O S é cota superior, esse Szinho é cota inferior. Mas, de novo, existem o ínfimo e o supremo. Nada me garante que o Szinho e o S maiúsculo estão no A. É isso que nós faremos. Nós precisamos mostrar que o ínfimo e o supremo estão em A, ou seja, se nós mostrarmos que o Szinho e o S maiúsculo estão em A, já que eles espremem todos os elementos do A dentro desse intervalo SS, então se nós fizermos isso, nós estamos mostrando que o Szinho é elemento mínimo e o S maiúsculo é elemento máximo. Agora, o fato do... Vamos olhar para o supremo. Vamos olhar aqui num desenho. O fato do S ser supremo do A garante que ele é a menor das cotas superiores. O que significa isso? Significa que se eu andar um pouquinho para trás, para qualquer pouquinho que eu quiser, para qualquer epsilon positivo, se eu andar um pouquinho para trás, com certeza existe algum elemento aqui dentro que esteja no conjunto A, X. Por quê? Porque se não existisse, o S menos epsilon seria uma cota superior e seria menor do que o S, portanto, esse aqui seria o supremo. Tá certo? Então, se eu pegar qualquer epsilon positivo, isso acontece. Se eu pegar, por exemplo, 1 sobre n, para qualquer n natural, então vai existir um AN aqui, que pertence ao A. Para cada n positivo que eu quiser, 1 sobre n é uma quantidade muito pequena, à medida que eu vou avançando com n, então aqui dentro sempre vai ter um certo AN. Então, com isso, variando o n, 1, 2, 3, 4, eu estou variando a sequência, estou criando uma sequência A1, A2, A3, A4, até o infinito. E note que essa sequência está cada vez mais próxima do S. Portanto, essa sequência de pontos que eu estou criando está convergindo para o supremo. Da mesma forma, eu posso pensar atrás. Se eu estiver lá olhando para o ínfimo, com certeza vai existir uma sequência de pontos Bn que converge para o ínfimo. Na verdade, aqui no slide eu fiz ao contrário, né? Aqui é Bn. Bn, Bn. Então, existe uma sequência de pontos Bn convergindo para S maiúsculo, existe uma sequência AN lá convergindo para S minúsculo. Agora, olha o que está escrito aqui. Existe uma sequência de pontos, esses pontos estão no conjunto A, convergindo para o S, esses Bn estão convergindo para o S. Então, é um conjunto, é uma sequência de pontos em A convergindo para S. Isso significa, então, que o S minúsculo é um ponto de aderência do A, por definição de ponto de aderência. Isso significa que o S maiúsculo é um ponto aderente ao A, porque é o limite de uma sequência de pontos que estão em A. Moral da história, o S pertence ao conjunto dos pontos de aderência do A e o S maiúsculo também. O conjunto dos pontos de aderência é o fecho. O S pertence ao fecho de A, o S maiúsculo também pertence ao fecho de A. Portanto, como A barra é igual a A porque o conjunto é fechado, então A é igual a barra, então quer dizer que o S pertence ao A e o S maiúsculo também. Os dois S's pertencem ao A. Era exatamente o que nós queríamos. Com isso, nós provamos, então, que o S maiúsculo e S minúsculo
S minúsculo menor ou igual a X menor ou igual a S maiúsculo para qualquer X em A, que é o que está escrito aqui, mas mais do que isso, o S minúsculo e o S maiúsculo estão no A. Portanto, eles são mais do que supremos e ínfimos, eles são mínimo e máximo. Outro teorema agora. Esse outro teorema também nos mostra mais uma enorme vantagem de trabalhar com conjuntos compactos. Se você tiver um conjunto compacto dentro dos números reais, qualquer sequência de pontos AN que tenha pontos nesse conjunto A admite uma subsequência convergente cujo limite pertence a A. Você talvez vai virar para mim e falar assim, professor, mas eu já conheço esse resultado. Professor, não estou dormindo, eu não dormi nas aulas anteriores. Na verdade, professor, eu me lembro uma coisa. Se eu tiver qualquer sequência N que é limitada, eu lembro que existe uma subsequência dessa sequência N, né? Tal que essa subsequência é convergente. Você lembra disso? Nós não demonstramos esse resultado, se não me falha a memória, mas nós enunciamos. Esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. O teorema de Bolzano-Weierstrass nos garante que, dada qualquer sequência, se ela for limitada, ela possui uma subsequência convergente. Nós vimos esse resultado. É o teorema de Bolzano-Weierstrass, bastante importante na teoria. E alguém vai falar assim, então, o que tem a ver o compacto na história aqui, professor? Cuidado, tem um detalhe aqui. Qualquer sequência possui subsequência convergente cujo limite pertence ao próprio conjunto. O teorema de Bolzano-Weierstrass me garante que possui uma subsequência que converge a L, mas não fala nada sobre o limite. Se o conjunto A for compacto, então eu sei garantir que este limite está lá dentro dele, já que os pontos AN são todos em A. Claro, os ANs todos em A, né? Então esse é o detalhe. O teorema de Bolzano-Weierstrass já nos garantia que qualquer sequência limitada possui subsequência convergente, mas não fala nada do limite. Se o conjunto for compacto, esse limite também está no conjunto. Vamos demonstrar isso aqui, resultado importante. A gente vai usar bastante também em algumas situações. Pega então uma sequência de pontos qualquer em A. Como A é limitado, como o conjunto é limitado, então a sequência também é. Qualquer AN nessa sequência é menor ou igual a uma certa constante. Que constante? A constante que limita o conjunto todo, por exemplo. Bom, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, como essa sequência AN é limitada, então ela tem uma subsequência convergente. Então existe um ANK, uma subsequência de AN que é convergente a L. Só que não me fala nada específico do L, é claro, só sei que o L é um número real. Nós temos que mostrar que esse L pertence a A. Bom, então como a subsequência converge a L e todos esses ANs, ANKs pertencem a A, então olha só, todos os pontos que estão nesta sequência estão em A e estão convergindo para L. Significa que o L é um ponto de aderência do A. Significa que o L pertence ao fecho de A. Mas por hipótese, o A é compacto. E se o A é compacto, então o fecho de A é igual ao próprio conjunto. Portanto, o L pertence ao fecho, mas o fecho é igual ao próprio conjunto, então o L também pertence ao conjunto. Moral da história, o L pertence ao A e isso prova que a subsequência converge a um ponto de A, exatamente como a gente queria demonstrar. Então, se eu estiver num conjunto compacto, qualquer sequência possui uma subsequência convergente a um ponto deste mesmo conjunto.
Legal, né? É exatamente por isso que conjuntos compactos são importantíssimos para a gente. Vejam, os teoremas 1 e 2 nos deram dois grandes motivos para entender que conjuntos compactos são excelentes. E aí, quando eu falo conjunto compacto, precisa ter na cabeça. Eu conheço exemplos? Sim, os intervalos fechados. Os intervalos fechados são bons exemplos de conjuntos compactos. Os conjuntos finitos também são. Então, o que nós temos que saber quando a gente tem um conjunto compacto? Quais são as vantagens? As vantagens são, esses conjuntos possuem máximo e mínimo, que é o teorema 1. E segunda coisa, toda subsequência possui uma subsequência convergente a um ponto dentro daquele conjunto. Ok? Vale também a volta desse teorema 2. Se você tiver algum conjunto A em que toda sequência possui uma subsequência convergindo a um ponto desse A, então A é compacto, vale a recíproca. Mas nós não vamos demonstrar. Aliás, é um bom exercício, um pouco trabalhoso, um pouco exigente, mas é um bom exercício caso você queira fazer. Toda sequência em A possui uma subsequência convergindo a um ponto de A. Se isso acontecer, então é porque o A é compacto, ou seja, o A é fechado e limitado. Tem que mostrar isso. E uma outra coisa, nós vimos em alguma videoaula anterior já desse curso o tal do teorema dos intervalos encaixados. O teorema dos intervalos encaixados nos diz que se você tiver uma cadeia de intervalos fechados, um dentro do outro até infinito, com certeza existe um ponto dentro de todos. Esse resultado pode ser generalizado se você trocar os intervalos fechados por conjuntos compactos. Tá? Então, se você tiver uma sequência de conjuntos compactos um dentro do outro até infinito, com certeza existe um ponto que está dentro de todos. Tá? Mas é só uma observação, a gente não precisa demonstrar isso. Ok, pessoal? Então, com isso, nós terminamos esta aula sobre conjuntos compactos, terminamos também o nosso estudo sobre topologia da reta. Bons estudos e até a próxima videoaula.